Olá, bom dia, tudo bom? Mais uma semana começando, mais uma oportunidade da gente estar junto, da gente aprender, da gente refletir um pouquinho na palavra de Deus. Seguindo sugestões, viu? A gente vai fazer vídeos mais curtos, esse ainda tem 15 minutinhos, mas a partir dos próximos a gente vai ter fragmentos de 5 a 10 minutos no máximo, para que fique mais acessível para você me acompanhar, viu? E a gente caminhar junto nesse trajeto. Vamos junto, vamos rodar a vinheta, vem comigo e vamos aprender um pouquinho, vamos refletir um pouquinho e vamos edificar o nosso coração nesses instantes de meditação e de oração. Vamos lá? Paz! Ao ler o texto do Evangelho de João, capítulo 1, nesse fragmento onde o evangelista João relata a respeito do batismo de Jesus, não relatando o batismo em si, mas o testemunho que João Batista dá a respeito desse, eu queria dividir com você nesse fragmento pelo menos três reflexões importantes. A primeira, João fala: eu vi o Espírito Santo descer do céu como pomba sobre ele. João tem essa visão quando Jesus foi batizado por ele no Rio Jordão. Quando eu penso a respeito desse evento de Jesus sendo batizado por João, um evento que o próprio João Batista estranha, é no mínimo estranho, que aquele seu primo, que até então ele não sabia que era o Messias, ele mesmo vai dizer aí no Evangelho de João que ele efetivamente vai ter clareza de que Jesus é aquele em quem se cumpriam todas as profecias, porque ele havia recebido uma mensagem de Deus dizendo: aquele sobre quem você vir descer o Espírito Santo, esse é o Messias, esse é o ungido, esse é o Salvador, esse é o Cristo. E ele diz: eu que preciso ser batizado por você, não o contrário. Essa constatação de João revela que ele sabia, conhecia e vivenciou a conduta de Jesus, o seu testemunho de vida, mesmo que nós não tenhamos esse relato na Bíblia. Por que um homem santo vai se submeter a um rito esse que o próprio Cristo iria superar, substituir, cancelar, porque o batismo que Jesus deixou para a igreja não é comparável, equivalente ou não tem o mesmo significado do batismo de João.
batismo que Jesus deixa para a igreja não é um batismo de purificação, não é um batismo de arrependimento de pecados, no sentido de que você se arrepende e se batiza e o batismo te lava, te limpa, te purifica. Esse é o rito de João, esse é o rito da lei. Na lei do Antigo Testamento havia os ritos de purificação. E o batismo de João era um desdobramento desses ritos, de uma lei que Jesus veio superar, que Jesus veio substituir por uma aliança e por um princípio muito maior. A primeira mensagem que vem ao meu coração como aprendizado nesse verso, lendo este versículo agora pela manhã, é que muitas vezes eu me vejo discordando de algumas coisas. A gente discorda dos sistemas onde a gente vive, a gente discorda de algumas regras que se tentam nos impor. A gente tem questionamentos em relação à igreja, a gente tem discordâncias em relação a muitos processos dos quais a gente participa. E a nossa primeira tendência é que quando a gente acha que alguma coisa está errado, ou a gente não concorda com determinada condução de um certo processo a que somos convidados a participar ou a colaborar, a primeira tendência é de não participar, de não colaborar. Não, eu não concordo com isso. Há hoje, por exemplo, uma tendência muito grande de pessoas que têm deixado a igreja por discordarem dela. E aí depois passam a questionar o sistema, criticar o sistema. São discordantes do sistema. Eu me vejo muitas vezes assumindo essas atitudes reativas e não colaborativas com coisas que eu não concordo. Hoje eu me vejo quebrantado com essa palavra, porque quando eu penso em Jesus se batizando, por que Jesus cumpre uma lei que ele veio cancelar, superar, reformar? Por que Jesus não rompe com esse sistema e apresenta logo o seu sistema, que é muito mais perfeito, que é pleno, que é muito melhor? Por que ele participa de um sistema que ele mesmo sabe que caducou e faz questão de cumprir os preceitos desse sistema? Ao refletir sobre isso, eu colho um aprendizado, e essa é a primeira lição da semana que eu quero dividir com você. Às vezes a gente vê uma pessoa dando uma opinião ou trazendo um plano, um projeto, e a gente diz assim: nossa, isso está errado, não está bom, eu tenho um jeito melhor. E às vezes isso magoa, isso causa suscetibilidades, né? Afinal de contas, nós vivemos num mundo de vaidades, de orgulhos e de sensibilidades também, porque às vezes a pessoa precisa muito afirmar-se ou ser reconhecida por uma questão da sua própria autoestima. Às vezes não é vaidade, não é soberba, não é orgulho, mas para ela é muito importante que alguém diga que aquilo que ela está fazendo é bom. E às vezes a nossa autenticidade ou
o modo como a gente se posiciona para defender uma ideia que a gente julga melhor, acaba magoando, acaba fazendo muito mal a uma pessoa que só precisava ouvir que não é mais uma coisa errada que ela fez, não é mais uma ideia equivocada, não é mais um plano estapafúrdio. O Espírito falou no meu coração que eu quero dividir com você. Quando você estiver diante de situações assim, apoie, elogie, participe, colabore. E durante o processo, vá acrescentando aquilo que você julga que pode acrescentar para tornar aquilo melhor. Jesus, ele cumpre os preceitos de uma lei que caducava, que não fazia nenhum sentido, especialmente para ele. Ele se submete a um batismo que efetivamente para ele nada significa. Mas porque ele reforma o sistema de dentro, a partir do sistema. Ele apresenta um plano melhor, mas fazendo questão de cumprir aquele plano que era contingente, parcial, insuficiente. Se você tem questionamentos em relação à igreja, ao sistema, à comunidade de fé, talvez você possa colaborar para que ele mude. Mas não de fora, jogando pedras, criticando, mas de dentro, vivendo junto, caminhando junto. Eu sei que você pode ter muita razão nos seus argumentos, mas eles não mudam nada, absolutamente nada, com o fato de você simplesmente se recusar a estar perto, a participar. Você só vai se isolar e você não vai fazer nascer uma igreja melhor. Você só vai viver sob a ilusão de que você consegue ser melhor sozinho. E isso, com todo respeito, e eu não estou dizendo isso para você, eu estou dizendo isso para mim, para o meu coração, olhando para os meus comportamentos. Isso é pura arrogância, é pura vaidade. E Jesus nos ensina a humildade de tentar mudar as coisas de dentro. Ele participa da sinagoga, ele participa do templo, e ele faz duras críticas à sinagoga e ao templo. Ele participa da celebração com aqueles religiosos que ele criticou veementemente. Mas ele não jogou pedras no templo de fora dele. Ele tentou purificar o templo, limpar o templo, reformar o templo de dentro dele, amando o templo, convivendo no templo. Deus abençoe você nessa primeira reflexão a respeito do Evangelho de João e dessa passagem, desse fragmento.